Bem-vindos a mais uma websérie e o tema desse mês é aprendizagem. Eu, o Theo e o Nicolas vão mostrar para vocês que, na verdade, a gente aprende o tempo todo. Bora aprender com a gente! Oi, gente! Constituir Saberes, o nosso canal. Bora curtir, vem! Oi, gente, tudo bem? Oi, Eu sou a Alice. e eu sou o Theo. E esse aqui é o... Nicola. Diz quem você é? Neném. O Neném. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal. E hoje O tema é memória. nós vamos falar de memória. Sabe o que é memória, Theo? Sim. Então explica pro pessoal. Memória é a coisa que a gente lembra, tipo... eu fui no shopping e vi um filme. Só que daí, em outro dia, eu não consegui ir no shopping. Então, isso são memórias ruins e boas. A boa é que a gente quer lembrar e a ruim é que a gente não quer lembrar. É que a gente não gosta. Então, o que o Theo está dizendo? Que a memória ela é fundamental para a nossa aprendizagem. Então, a memória é aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente vive, a gente guarda, nosso cérebro guarda. Vocês lembram no nosso vídeo anterior que nós falamos sobre o tamanho do nosso cérebro, que tudo que a gente aprende vai para dentro do nosso cérebro e que a gente não consegue guardar todas as informações que a gente aprende porque não tem espaço dentro da nossa cabeça? Então, a memória ela serve para isso. O cérebro da gente, ele entende que aquilo que é mais significativo, aquilo que liberou mais substâncias de felicidade, ou de raiva, ou de medo pra gente, é o que vai fazer com que ele tenha que gravar. Para que em um determinado momento, se a gente viver aquilo ali de novo, a gente saiba como reagir. Ou a gente também saiba qual é a sensação. Então, quando a gente vive uma coisa muito boa... O que foi, filho? Quando a gente vive uma coisa muito boa, o nosso cérebro entende que... Agora não. O nosso cérebro entende que aquilo foi muito legal. E ele sabe que se a gente viver aquilo de novo, a gente vai ficar muito feliz. Então, o nosso cérebro, ele vai lembrar disso e vai trazer pra gente essa informação. E o que ele vai fazer? Ele vai gravar na memória de longo prazo. A gente tem memória de curto prazo, memória de longo prazo. Sabia disso? Não. A memória de curto prazo é aquilo que a gente lembra que é recente. Se foi alguma coisa muito importante que a gente viveu, que o nosso cérebro achou que foi muito importante, que foi muito intenso, ele vai levar e arquivar isso na nossa memória de longo prazo. Agora, se foi uma coisa casual que tu fez hoje, mas que não tá acostumado a fazer, que não teve muita importância, ele vai colocar lá na memória de curto prazo. Então, logo tu vai esquecer. Então, por isso que às vezes eu esqueço muitas coisas? Também, porque também existe a memória seletiva. E isso a gente tem muito nessa geração. A memória seletiva é aquilo que eu quero lembrar. O Ivan Esquerdo, que é um cientista muito importante na área de aprendizagem, na área de memória principalmente, fez vários estudos, inclusive falando muito sobre o Alzheimer, né, e como lidar com ele. E o Ivan Esquerdo, ele fala muito sobre isso quando ele fala em memória. Ele fala assim, somos exatamente... Pode pegar, nenê. Somos exatamente o que nos lembramos e também somos aquilo que não queremos lembrar. Então, ele acredita que a aprendizagem, ela acontece através da memória, né? E então, aquilo que eu quero lembrar, aquilo que foi importante que eu quero lembrar, é que vai fazer parte da minha construção de personalidade, de quem eu sou, do meu perfil, porque são as experiências que eu vivo que fazem com que eu construa quem eu sou. Então, aquilo que eu vivi e que eu não quero lembrar e que eu não gostei de lembrar, eu tiro, eu apago da minha memória, eu esqueço que aquilo existiu, daquele episódio, e eu vivo como se aquilo nunca tivesse existido. Tá? Inconscientemente, claro, muitas vezes isso também acontece, né? E a memória, então, é isso. É quando a gente lembra das coisas que a gente viveu e também quando a gente esquece. Por que a mãe falou que você tem memória seletiva muitas vezes? Porque também porque faz muito sentido com a frase do que o Ivan Esquerdo fala. Eu lembro aquilo que eu quero lembrar. Então, se eu tô assistindo um programa de televisão que eu curto muito, que eu gosto muito,
eu vou prestar muita atenção para poder lembrar e para poder depois contar como é que foi, para poder ficar com aquilo gravado. Ai, foi muito legal aquela cena, daquela parte. Se é uma coisa que eu não curto muito, eu nem presto atenção. Quantas vezes tu tá vendo jogo de futebol? Quer ver um exemplo? Jogo de futebol. Tá? Não vamos nem pegar Brasileirão, que não tá boa a coisa. Champions. Não, Eurocopa. Tá? Tá olhando o jogo tá meio parado. O que tu faz? Olha no celular. Não olha o jogo. Mas o jogo fica ali na TV. Sim, ele continua ali. Às vezes ele fica bom, daí eu começo a olhar, mas... Memória, atenção, né? Seletiva, mas que faz parte da construção da memória seletiva também. Então, se tá chamando atenção, vai lá e presta atenção. Se parou de chamar atenção, pega outra coisa para se entreter. Então, no caso do Theo aqui, né, o meu tecnológico, vai lá e pega o celular. Quantas vezes eu pego ele no celular enquanto ele tá olhando alguma coisa na televisão? E aí eu digo assim, eu vou desligar, vou tirar isso da TV. Não, eu já parei. Vai lá, desliga o celular e volta a olhar. Tô mentindo? Sim. Tô Não, mentindo? não. Ah, meu Deus. Mas você achou outro livro. E o Nicolas tá aqui trazendo livros pra gente. Muito bem, mas eu não quero esses. Pega lá os livros do neném, esse é de adulto. Eu faço isso muito, porque às vezes a coisa começa a ficar boa, ficar legal. Às vezes eu deixo que eu desligue, porque às vezes eu não gosto mesmo do que tá dando. Gente, isso acontece muito e a nossa geração, ela tá cada vez mais seletiva. Então, nós temos que ter muito cuidado. Deixa eu só fechar aqui para o neném não mexer. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente está proporcionando, com os momentos que nós estamos proporcionando para os nossos filhos. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem cuidado muito isso, tem discutido muito isso, do quanto a gente pode proporcionar para eles momentos, vivências que sejam mais significativas e que sejam mais táteis, sensoriais, coisas que eles vivam de verdade. O que é tatu seritorial? Táteis e sensoriais? Táteis A pracinha, jogar bola. A pracinha eu vou andar muito naquele balão. Pois é, a pracinha faz com que tu movimente o corpo, com que tu use a tua criatividade, porque não tem uma coisa pronta, o que tá pronto é o brinquedo que tá ali, mas tu tem que criar o jeito como tu vai brincar. A brincadeira, exatamente. Agora, o celular, o que ele faz? Ele já tá tudo pronto. Tem os joguinhos, tem as coisas legais, a gente já conversou sobre isso, né, gente, em outros vídeos. Mas, vídeo no YouTube. Pronto. Tá pronto, né? Tirando o nosso, que é maravilhoso, tem que olhar muitas vezes. Mas os vídeos de YouTube, se eles passam o tempo todo, e esse carinha gosta de passar muito tempo fazendo isso, acaba vivendo pouco. E o pior, gente, vai perdendo outras sensações. E são sensações que ficam guardadas na memória. Por exemplo, andar de bicicleta. Tu anda fácil? Mais ou menos, né? Então, o Theo tem um pouco mais de dificuldade. E a gente também acaba vivendo pouco essas experiências. Então, são essas coisas que a gente tem buscado viver um pouquinho mais para que ele consiga construir as memórias corporais. Eu tava assistindo um documentário que eu gosto muito, para quem não me conhece bem, assim, eu adoro Sandy Júnior. E eu tava vendo o documentário deles, e a coreógrafa falou sobre isso, né? Da importância que o nosso corpo tem em memória. Então, assim, tudo que a gente viveu, quem dança, eles estavam falando das danças, das coreografias. Então, assim, quando tu dança, quando tu faz, né, alguma coisa, o nosso corpo grava aquilo, ele guarda essa informação. Mesmo que tu fique muito tempo sem usar essa informação, quando tu começar a usar, quando tu começar a ver, tu vai te lembrando e o corpo vai lembrando também. E automaticamente o corpo vai fazendo os movimentos, porque ele lembra, porque ele guardou, porque o nosso corpo também tem memória. Então, eu achei isso muito interessante. Entendi. Fala. Hoje eu contei na minha escola uma coisa que eu vi com o meu pai, que já faz acho que uns 2 meses, 1 mês. E eu me lembrei, foi uma coisa bem engraçada quando eu vi. Agora eu entendi do que a gente que é bom, o que é bom a gente lembra em exato momento, o que não é bom a gente não lembra, a gente não quer lembrar. Não quer. Às vezes a gente lembra e fica triste de novo, ou fica com raiva de novo quando lembra, né? Quando é ruim. Ou como eu tenho um sonho, ou quando às vezes eu vou dormir, às vezes eu tenho um sonho ruim, por causa de alguma coisa ruim.
Então, gente, qual é a nossa mensagem de hoje? Criem memórias positivas com os filhos de vocês, com os alunos de vocês. Ou com irmão, com mãe, com os tio, amigos, pai, avós, né? todo mundo. Quanto mais coisas positivas, Mais memórias boas. mais memórias boas e memórias afetivas, né, a gente vai ter. Então, a gente sabe que faz parte da nossa aprendizagem a memória, seja ela positiva ou negativa, feliz ou triste, né? Mas, quanto mais feliz for, quanto mais intensa, né, positivamente for, melhor. Porque aí, então, a gente grava e a gente vai ter prazer em lembrar. A gente não vai escolher, mesmo que inconscientemente, né? A gente não vai escolher esquecer. A gente vai escolher sempre lembrar. Certo? Foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da gente ter compartilhado aí um pouquinho com vocês sobre memória e sobre as nossas memórias, né? Sobre como a gente lida com isso. E não se esqueçam de se inscrever no canal, olhar os vídeos anteriores, curtir e compartilhar. Exatamente, compartilhem com quem vocês quiserem. Um beijo grande. Nicolas, vem dar tchau. Vem dar tchau. Ai, o Nicolas tá adquirindo muitas memórias corporais aqui enquanto a gente tá gravando o nosso vídeo. Tchau, então. Tu não vai dar tchau pro pessoal? Então vem dar tchau. Tchau. Diz Tchau, gente. Diz, fala de novo, tchau. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.